Olá, meu nome é José Geraldo Leite Ribeiro e hoje nós vamos falar de vacinas para meningite. O motivo de hoje nós estarmos fazendo essa discussão é que nós estamos numa semana que o mundo se dedica a alertar a sociedade e os profissionais de saúde sobre a importância das meningites, que ainda se constituem causa de grande número de óbitos por todo o mundo. Então, antes de nós começarmos a falar das vacinas em si, eu gostaria de declarar meus conflitos de interesse, é uma área em que eu os tenho, e por isso deixo o meu e-mail pessoal ao final da apresentação para qualquer artigo, discussão que vocês tiverem interesse. O maior dos conflitos de interesse é que eu sou médico da Coordenadoria de Imunizações da SES-MG e tenho uma enorme paixão pelo Programa Nacional de Imunizações, mas tem várias inserções também na iniciativa privada, como vocês podem ver pela declaração. Muito bem, sempre que nós falamos em meningite, vem à cabeça primeiro as meningites bacterianas. Mas é interessante lembrar que no passado, a maioria das meningites eram meningoencefalites virais, como em algumas regiões do mundo acontece ainda hoje, e o vírus que mais causava meningoencefalites virais com ou sem paralisia era o vírus da poliomielite. Logo que nós iniciamos nossas campanhas de vacinação em 1980, e a partir daí, mantendo sempre com alta cobertura, controlamos a poliomielite e a partir daí a meningoencefalite pelo poliovírus praticamente desapareceu em toda a América, não só no Brasil, em todos os países da América. Atualmente nós temos esse esquema de vacinação para poliomielite, fazemos 3 doses de vacina inativada e 2 reforços com vacina oral. Lembrando que a nossa vacina oral já não tem mais 3 vírus da poliomielite. O vírus da poliomielite tipo 2 é considerado erradicado no mundo, portanto agora é uma vacina bivalente. Então, quando falamos de poliomielite, também estamos falando de profilaxia de meningoencefalites. Quem substituiu o poliovírus como causa mais comum de meningoencefalites virais foi o vírus da cachumba. Ocorria uma quantidade enorme de meningoencefalite que se chamava pós-cachumba no nosso meio, mas a gente via meningoencefalite antes, durante ou mais comumente após a parotidite. Na época nós considerávamos que todos recebiam alta sem sequela, que era uma doença benigna, mas nós não tínhamos como avaliar a audição de crianças muito pequenas. Hoje nós sabemos que cerca de 15 a 30% desses pacientes que tinham meningoencefalite pelo vírus da cachumba tinham como resultado perda auditiva. Perda auditiva geralmente unilateral, mas de importância razoável. Com a introdução da vacina tríplice viral também em nosso esquema de vacinação, a meningoencefalite pela cachumba tornou-se muito rara e hoje nós não a vemos mais em nossos hospitais. O esquema de prevenção para cachumba atualmente consta de 2 doses de vacina tríplice viral. 2 doses de vacina tríplice viral precisam estar comprovadas até os 29 anos de idade. Este ano foi introduzida também uma 2ª dose para a varicela, que é a novidade do calendário da criança de 2018. Mas no assunto meningoencefalite, que é nosso assunto de hoje, as 2 doses de cachumba feitas aos 12 e 15 meses de idade são aquelas que vão levar à prevenção dessa doença. Outra questão que nos preocupa e muito é da tuberculose. Infelizmente, como nós estamos vendo no nosso gráfico, a queda da tuberculose no Brasil não é no ritmo que nós gostaríamos que fosse. E nós ainda somos dos países com maior quantidade de casos.
especificamente Minas Gerais, entre os estados brasileiros, também tem uma prevalência bastante elevada. Ora, se eu tenho muita tuberculose, tenho muito bacilífero, teoricamente as crianças seriam acometidas muito precocemente e teriam tuberculose meníngea. Eu cheguei a tratar muitas crianças com meningite tuberculosa, e realmente uma tuberculose muito grave, geralmente acometia crianças menores de 2 anos, cursava com paralisia de par craniano, com sequelas muito importantes. Graças à autocobertura com vacina BCG intradérmica, nós podemos ver nessa evolução de Minas Gerais o quanto a meningite tuberculosa também se tornou uma doença muito rara, fruto do uso da vacina BCG. Se eu tenho muita tuberculose no estado e tenho pouca tuberculose meníngea, é um benefício trazido pela vacina BCG. Hoje a meningite tuberculosa, ao contrário do passado, ela se concentra mais aqui no adulto jovem em decorrência das co-infecções tuberculose e HIV. Mas na criança a tuberculose meníngea está muito bem controlada pelo uso do BCG. O BCG sempre tem uma cobertura alta, em torno de 95%, mas do ano passado para cá tem nos preocupado a cobertura de BCG. Não sabemos ainda exatamente se há algum problema de informação ou se houve uma queda de cobertura mesmo. A preocupação continua porque houve uma paralisação da produção de BCG no Brasil. E o Brasil foi obrigado a comprar BCG da Índia. Então vocês terão nos centros de saúde brasileiros, a partir de agora, um BCG feito na Índia. Parece que, pela literatura, de qualidade semelhante ao nosso. A diferença é que a dose desse BCG no primeiro ano de vida é diferente. Em vez de 0,1 ml, é feito 0,05 ml no primeiro ano de vida. Então precisou-se comprar uma seringa especial, uma seringa de segurança, ela trava na marca de 0,05, para que não houvesse erro ou engano de se aplicar uma dose maior na criança menor de 1 ano. Então, os centros de saúde estarão recebendo também esta seringa especial, além do BCG da Índia. A partir de 1 ano de idade, aí a dose é de 0,1 ml, semelhante ao BCG brasileiro. Então, BCG também é uma importante vacina contra a meningite. Mas quando se fala em meningite, imediatamente o que causa maior temor à população é a meningite meningocócica. Os meningococos são bactérias encapsuladas, tem uma cápsula, portanto, de polissacarídeo que a protege. Essa cápsula é sorogrupo específica. E as nossas vacinas, chamadas polissacarídeas conjugadas, são feitas a partir dessa cápsula, portanto, são sorogrupo específica. Eu tenho vacina para sorogrupo A, para sorogrupo C, W, Y, e elas não dão proteção para outro sorogrupo. Nós vamos desenvolver. Uma outra questão foi o surgimento das vacinas ditas conjugadas. Quando as vacinas meningocócicas eram feitas simplesmente com o polissacarídeo da cápsula, elas não imunizavam abaixo de 2 anos de idade, não faziam boa memória imunológica. Então foi com o desenvolvimento das chamadas vacinas conjugadas, em que você pegou esse polissacarídeo e fez uma ligação química com uma proteína que nós chamamos carreadora. Então, a partir daqui surgem as vacinas conjugadas, que evitam colonização, além de evitar a doença, que são capazes de imunizar a partir de 2 meses de idade e que então vieram a fazer parte dos calendários de vacina de vários países do mundo, né? Aqui no Brasil, a introdução foi da vacina meningo C conjugada, então específica para o meningococo C. Nós já tínhamos ótima expectativa com esta vacina,
porque antes da vacina meningo C conjugada, foi usada, e é usada até hoje, uma vacina conjugada para o Haemophilus influenza, que era a causa mais comum de meningite bacteriana em crianças pequenas. E o Haemophilus influenza praticamente desapareceu do nosso meio. Muitos residentes hoje de pediatria, de infecto-pediátrica, passam pela residência, às vezes sem ter um caso de meningite por Haemophilus influenza. Então já tínhamos uma boa expectativa. Essa vacina foi introduzida em Minas Gerais em novembro de 2009 e no restante do Brasil a partir de 2010. Os estados foram introduzindo em momentos diferentes. E nós começamos em Minas Gerais com uma campanha abaixo de 2 anos de idade. Então nós temos já uma série histórica muito importante de uso dessa vacina, porque quem tinha 2 anos em novembro de 2009, né, já deve estar vacinado para a doença meningocócica e está aí completando 7, 8 anos de idade. Então é uma coorte que nós temos que já teve acesso à vacina. O impacto no Brasil na introdução foi imediato. Nós vemos aqui, por exemplo, 2010, o ano de introdução da vacina, e aqui já havia reduzido em Minas Gerais, cerca de 104 óbitos por doença meningocócica. Pegamos 2016, 40 óbitos. Então, uma redução a menos de 50% dos óbitos. E de número de casos também, como vocês podem ver mais pausadamente na tabela. Nós observamos aqui que essa queda é principalmente nas crianças pequenas, que foram aquelas que receberam a vacina meningo C. Quando vimos essa evolução por sorogrupo, a gente vê que esta redução da doença meningocócica foi às custas do meningococo C. Então, nós partimos aí de cerca de 1.200 casos ano para cerca de 300, 290 casos ano em toda a idade no Brasil. Então, uma redução muito expressiva. Os outros sorogrupos mantiveram sua endemicidade, já que a vacina meningo C conjugada é específica para o sorogrupo C, né? Aqui nós temos uma ilustração de Minas Gerais, mostrando em verde como era a distribuição etária da doença meningocócica antes da introdução da vacina meningo C. Esse aqui é um dado de 2008, e em vermelho como foi pós-introdução de vacina, já em 2014. Então, nós somos capazes de ver a grande redução dos casos de meningite meningocócica pelo sorogrupo C na população vacinada, enquanto que nos adolescentes que não haviam sido vacinados, a doença mantém a sua endemicidade. Não houve aumento nem redução. Somando os resultados laboratoriais mais seguros, retirados do GAL, da FUNED, dos últimos 3 anos, a distribuição de sorogrupo de doença meningocócica fica bem clara, mostrando que nós realmente controlamos a meningite por doença meningocócica pelo sorogrupo C. Hoje ele também se tornou muito raro na criança, por causa de são crianças que foram vacinadas. Aqui é dado máximo de 2016, essas crianças aqui abaixo de 7 anos praticamente não tiveram doença meningocócica por C. Então predominam outros sorogrupos na criança. Não que eles tenham aumentado, é uma questão proporcional. Como eu reduzi o C, que era extremamente comum aqui, nós passamos a ter um predomínio de B e W. Mas podemos observar que nos adolescentes e adultos jovens, o sorogrupo C continua presente e hoje talvez o nosso maior problema em saúde coletiva com doença meningocócica seja a doença meningocócica pelo sorogrupo C no adolescente e adulto jovem. Então nós fizemos um programa que conseguiu esse controle na criança, né? Essas crianças estão fazendo aí 7, 8 anos de idade e há o risco da proteção que elas tiveram com a vacinação também passar com o tempo e elas virem a ser infectadas na adolescência. Foi em razão disso que o Ministério da Saúde, o ano passado, introduziu uma dose de vacina meningite C
conjugada para os adolescentes, masculinos e femininos, naturalmente, e este ano podem receber e devem vacina meningo C conjugada os adolescentes entre 11 e 14 anos de idade. É possível que durante este ano de 2019 até essa idade venha para 9 anos, que vai ser a futura idade de calendário desta dose. Então a nossa criança irá receber, já recebe vacina meningo C conjugada aos 3 meses de idade, 5 meses de idade, 1 ano de idade, e vai contar com uma dose também aos 9 anos de idade, que nesse momento está sendo feita no adolescente, numa tentativa de reduzir a doença na adolescência, como nós vimos, né? Um problema da doença meningocócica no Brasil é a letalidade, que continua muito alta. Enquanto no exterior é descrito letalidade não superior a 10%, nós, apesar de melhoria dos nossos recursos, de terapia intensiva e tudo mais, a doença meningocócica mantém uma letalidade muito alta, em torno de 23% no geral, e maior ainda quando ocorre no primeiro ano de vida, que é em torno de 30%. Então esta é uma letalidade muito alta. Aqui se discute muito a razão desta alta letalidade no Brasil. Seriam cepas mais agressivas? Seria uma assistência médica de menor qualidade? Menor qualidade em meningite principalmente a demora do início do tratamento. É muito importante o início precoce do tratamento para a sobrevida do paciente e para a diminuição de sequelas. Então nós mantemos uma letalidade muito alta e realmente isso, apesar da redução da doença, continua preocupando muito a população. A meningite bacteriana mais grave fora do período neonatal era a meningite pneumocócica. Apesar do verdadeiro pânico que a doença meningocócica causa, era a meningite pneumocócica aquela de maior gravidade, de maior letalidade, maior número de sequelas. Praticamente 60% das crianças menores de 2 anos que sobreviviam à meningite pneumocócica apresentavam sequelas auditivas, oculares, de outros órgãos. Então, a introdução também de vacinas pneumocócicas conjugadas no nosso calendário teve um importante resultado na redução das meningites pneumocócicas e das meningites em geral. Depois de muitos anos de uso, profissionais da Organização Mundial de Saúde já foram capazes de produzir esse estudo, comparando países que utilizaram esquemas e vacinas diferentes. A principal conclusão desse estudo é que tanto um esquema fazendo 2 doses de vacina no primeiro ano de vida com um reforço, ou fazendo 3 doses com reforço, tem resultado semelhante. Foi por isso que o Brasil reduziu a sua vacina pneumo 10 conjugada para 3 doses no total, né? Então esta introdução também da vacina pneumocócica conjugada, que também se deu em torno do ano de 2010, Minas Gerais começamos março de 2010, alguns estados agosto de 2010, os estados puderam escolher quando, né? Levou uma imediata redução da doença no Brasil. Lembrando que a vacina pneumocócica não vai evitar só meningite. Esse aqui é um estudo de base populacional, hospitalar, muito bem feito, que mostra já uma redução de 1/3 das internações por pneumonia em geral, praticamente 1 ano e meio depois da introdução da vacina em Belo Horizonte e em outras capitais. Então, mesmo abatendo-se já a redução histórica da meningite, da pneumonia pneumocócica, houve uma redução da internação por todas as pneumonias. Então, esta vacina vai ter um bom impacto, não só nas meningites. Mas nós vemos aqui cada curva representando o número de casos de meningite pneumocócica no Brasil. Então, aqui na ponta da curva, no dezembro, nós temos o total de casos, né? E logo com a introdução da vacina pneumocócica, nós podemos
verificar a grande redução dos casos de meningite pneumocócica. Continuam ocorrendo, continua uma meningite muito grave, mas a redução foi bastante intensa com o uso da vacina pneumocócica conjugada. Então, o que fica de lição aqui é que nós temos excelentes vacinas no nosso calendário básico do SUS, que são capazes de fazer grande redução no número de meningites. Então, nós falamos da vacina poliomielite, nós falamos da vacina tríplice viral, nós falamos da vacina BCG, nós falamos da vacina meningo C conjugada e da vacina pneumo 10 conjugada. Todas elas capazes de reduzir o número de casos, de hospitalização e de mortes por meningites no nosso meio. O impacto na epidemiologia foi tal, com a redução dessas meningites, que hoje, quando chega uma criança ou mesmo um adolescente, principalmente uma criança com meningite no hospital, você já pode considerar que há possibilidade de outras bactérias que no passado eram consideradas uma etiologia menos frequente, proporcionalmente ficarem mais frequentes. Ou seja, na medida que eu reduzi o número de casos dessas meningites para as quais eu tenho vacina, aquelas para as quais eu não tenho vacina vão representar uma proporção maior. Então, de fato, chegando hoje, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade com uma meningite bacteriana no hospital, a probabilidade de ser meningo C conjugada é muito pequena, a probabilidade de ser estreptococo diminuiu muito, hemófilos influenza nem se fala, portanto a gente tem que pensar também em outras etiologias para as quais nós ainda não temos vacina. Bom, então vimos que o calendário público nos dá uma proteção importante, né? É uma evolução muito grande. Nós sonhávamos no passado, quando de plantão e víamos internar uma meningococcemia, sonhávamos que um dia poderíamos ter vacinas adequadas para essa doença e felizmente temos no presente. Mas já existem vacinas um pouco mais completas que ainda não foram colocadas no calendário básico do Programa Nacional de Imunizações, porque não se constituem numericamente de grande quantidade de casos. E é claro, um calendário público ele tem que visar todas as doenças. Então eu tenho que comprar fitinha para o diabético, eu tenho que comprar medicamento de hipertensão, eu tenho que pensar no todo. E aí o número de casos das outras meningites pode não ter uma representatividade tão grande no cenário das nossas doenças. Mas não há dúvida que nós caminhamos para no futuro essas vacinas adicionais serem aos poucos incluídas no calendário do Programa Nacional de Imunizações. Então nós temos uma vacina pneumoconjugada mais completa, vamos conversar sobre ela, uma vacina polivalente para os sorogrupos de meningococo e uma específica pelo meningococo do grupo B. Então nós vamos conversar um pouquinho. Bom, nós vimos que a vacina C teve um impacto espetacular no nosso meio, porque aqui sempre não, mas nas últimas décadas predomina C. Mas isso não é a realidade do mundo inteiro. Se você viajar para o Cone Sul, você vai se expor mais a meningite B e W. Se você vai para os Estados Unidos, há ali uma composição de Y, de C e de B, um pouco de W também. Se você vai para a África, predomina A e predomina W. E outra coisa, a Neisseria meningitidis, ela tem a capacidade de mutar a sua cápsula. Então, uma Neisseria meningitidis do sorogrupo C pode ser infectada por um bacteriófago e transformar a sua cápsula em W. E aí a nossa vacina C não seria capaz de proteção. Então, isso levou os pesquisadores a tentarem vacina para todos os sorogrupos, para uma eventualidade de uma epidemia ou mesmo para que você tenha uma proteção mais ampla.
principalmente porque hoje as pessoas se deslocam muito rapidamente. Hoje, em 30 horas, você está em Pequim, e alguém que estava em Pequim está aqui em Belo Horizonte. Então, você pode vir carreando um meningococo diferente ou levar para lá um meningococo diferente do que é mais habitual. Então, se preocupe com vacinas mais completas. Uma outra preocupação é a possibilidade de epidemias. Aqui nós vemos a evolução do W no Chile, desculpa. Então, de repente, ninguém explica muito bem por isso, o W começou a aumentar muito em crianças no Chile. E o Chile teve que, de uma hora para outra, comprar vacinas para W, organizar uma campanha de controle, né? Isso não é fácil. Então, para o futuro, acreditamos que o ideal seria que nós já fôssemos vacinados para todos os sorogrupos. Vimos que é um problema, porque essas vacinas conjugadas polissacarídeas são sorogrupos específicas. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, se a família tiver condição de complementar seu calendário, por exemplo, substituindo a vacina conjugada C por uma vacina ACWY. Então, isso propicia uma proteção mais completa para essa criança. Os esquemas geralmente são 3 doses no primeiro ano de vida, com um reforço aos 12 meses, outro aos 5 anos, outro aos 11 anos. Existe apenas uma vacina licenciada no Brasil para uso abaixo de 1 ano de idade. Mas a Sociedade Brasileira de Imunizações considera que 2 das vacinas disponibilizadas no Brasil, como já são usadas no menor de 1 ano em programas de rotina na Europa, é mais uma questão burocrática, possam ser utilizadas no primeiro ano de vida. Então, são as chamadas vacinas conjugadas meningocócicas ACWY. Em tudo parecido com a vacina C, só que com essa proteção mais completa. Entre 1 e 2 anos há uma diferença de esquema entre as 2 vacinas disponíveis aqui, e estamos para receber uma terceira vacina que poderá ser usada a partir de 9 meses de idade. Então é importante saber que o licenciamento dessas vacinas não é idêntico no Brasil. Então é perigoso você prescrever uma vacina aqui por marca. Se você quer que a criança faça uma vacina conjugada ACWY, é preferível prescrever para a clínica privada de vacinação vacina ACWY, porque essas vacinas faltam muito e têm esquemas diferentes, né? Mas o B sempre constituiu um grande desafio. Por quê? Porque o polissacarídeo da cápsula do B, do sorogrupo B, não se presta à fabricação de vacinas. Então teve que se desenvolver uma vacina baseada em proteínas. Ora, as proteínas são bons imunógenos, mas eram subtipo específica. Então, você desenvolvia uma vacina em Cuba, funcionava muito bem em Cuba, mas não funcionava no Brasil, porque ela protegia apenas um subtipo de B. A Noruega fazia uma boa vacina, funcionava bem lá, aplicava na Finlândia, não funcionava bem na Finlândia, porque era subtipo específico. Então se desenvolveu um programa com supercomputadores para fazer uma seleção de proteínas do meningococo B que pudessem proteger para a maioria das cepas de meningococo B. Então as vacinas meningococo B são vacinas proteicas, não são aquelas vacinas de polissacarídeo. Existem 2 vacinas no mundo, apenas uma licenciada aqui no Brasil, e essas vacinas foram desenvolvidas, então, a partir desse processo que se chamou de vacinologia reversa. Na criança pequena também, a vacina meningo B é feita em 3 doses, com um reforço. E a partir que a idade avança, o número de doses necessárias vai diminuindo. Mas não é um bom negócio deixar para vacinar mais tarde, para fazer um esquema menos caro, porque essa vacina tem um custo alto nas clínicas privadas, porque você fica esperando e a criança pode adoecer antes, né?
Então, o ideal é que ela, se for vacinada, siga essa recomendação da Brasileira de Pediatria de ser vacinada aos 3, 5, 7 e reforço aos 13 meses. E aí, a partir da idade, ela é licenciada até 50 anos de idade, vai mudando o esquema, geralmente o esquema de 2 doses no adolescente ou adulto. Então, se eu faço, como o calendário da Brasileira de Pediatria preconiza, vacina ACWY conjugada e vacina meningo C, eu estou cobrindo todos os sorogrupos que causam doença meningocócica no Brasil. Porque existe mais um sorogrupo causando doença meningocócica, mas muito raro no Brasil, que é o sorogrupo X, e parece que aqui 2 ou 3 casos foram levantados. Mesmo com toda essa tecnologia reversa, toda essa modernidade, essa vacina B protege contra cerca de 80% dos sorogrupos B que circulam no Brasil, de acordo com o estudo feito lá no Adolfo Lutz. Então é um avanço muito grande, mas não tem a mesma eficácia que as vacinas polissacarídeas, que cobrem realmente quase todos. Esse estudo aqui, havia uma certa preocupação de se aplicar meningo B e vacina polissacarídea no mesmo dia. Esse estudo aqui, que vocês podem ler com calma, mostrou que tanto a soroconversão quanto os eventos adversos são semelhantes se você faz separado ou junto. Então você pode, no esquema de 3, 5 e 7 meses, fazer a vacina meningo B e a ACWY. Essa é uma dúvida que muitos colegas têm. Como é uma vacina proteica, a vacina meningo B é bem mais reatogênica do que aquelas vacinas polissacarídicas que nós vimos. Causa mais febre, aqueles quadros às vezes de palidez, semelhante a um evento hipotônico responsivo, que acontece com a coqueluche, né? Então é uma vacina mais reatogênica. Felizmente, essa vacina não sofre interferência de antitérmico profilático. Então, se eu tiver uma criança que tem um risco maior quando apresente febre, eu posso fazer a vacina meningo B separada das outras e aí usar antitérmico 1 hora antes da aplicação e manter por 48 horas. Isso diminui muito os eventos adversos. Mas as outras vacinas parecem sofrer interferência dos antitérmicos e nós só devemos usar quando a criança ou o adulto tem febre na pós-vacinação. Não devemos usar antitérmico preventivo. Só no caso da vacina meningo B, ele pode ser útil sem produzir redução na imunogenicidade da vacina. Então, é um recurso, né? Hoje, nos Estados Unidos, estão ocorrendo muitas epidemias em adultos jovens de meningo B. Nós vimos naquela distribuição de Minas Gerais que nós temos também doença pelo B em adultos, né? Então, a nossa vigilância epidemiológica precisa ficar bastante atenta em relação a esses surtos que estão acontecendo no exterior, geralmente em local fechado, alojamentos de universidade, por exemplo, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Uma coisa acontece com a doença meningocócica. Todas as doenças nós fazemos estudo de farmacoeconomia, calculamos quanto vamos gastar com a vacina, quanto gasta com a doença. A doença meningocócica, a decisão costuma, às vezes, ser a despeito de estudos de farmacoeconomia pela gravidade potencial, né? Então, esse é um caso, por exemplo, da nossa vigilância epidemiológica de Minas Gerais, e é claro que o familiar, o profissional de saúde que convive com uma criança nessas condições, fica bastante impressionado e bastante chocado. Então, muitos países, o Reino Unido, por exemplo, fez um estudo de farmacoeconomia, resolveu não empregar vacina meningo B no seu calendário. Daí a 6 meses incluiu a vacina meningo B no calendário, dizendo que tinha refeito as contas e agora valia a pena, provavelmente pelo impacto da doença. Este aqui é um caso de doença meningocócica pelo sorogrupo B ocorrido aqui em nosso estado. Então, às vezes, a gravidade e não o quanto que a doença é comum
é que nos leva a sempre ambicionar a incorporação de todas as vacinas de meningite no nosso calendário público para que todas as crianças tenham acesso. Muito bem, eu disse também que a Brasileira de Pediatria tem a recomendação um pouquinho diferente de vacina pneumocócica. Por quê? Porque a nossa pneumococo 10 conjugada começou a ser utilizada na América Latina e alguns países estão vivendo um aumento do sorotipo 19A do pneumococo, que não faz parte da nossa vacina e tem aumentado em alguns países da América Latina. Então, a Brasileira de Pediatria recomenda que, se for possível, a família optar pela pneumo 13, que o faça. Aqui vocês estão vendo dados brasileiros do Cireva, eles podem ser acessados no site do Adolfo Lutz, em que a gente pode acompanhar aqui a evolução do 19A depois que nós introduzimos a vacina pneumo 10. Percebam que aqui nós não estamos falando de percentagem, nós estamos falando de número de casos. Então, como a gente sabe, esse 19A tem a capacidade de substituir os sorotipos vacinais e, com isso, aumentar entre a população. É claro que nós reduzimos muito mais dos outros sorotipos, mas esse aumento do 19A, que está ocorrendo também no Brasil, leva a preocupação. E ele não está restrito à população vacinada. Como ocorre quando você vacina as crianças em massa, você interfere com a circulação dos sorotipos de pneumococo. Nós vemos aqui que acima de 50 anos, tanto o sorotipo 3 como o 19A, que não estão na vacina pneumo 10, tiveram incremento também nessa população nos últimos anos, e aqui nós estamos falando de número de casos também. Então, há uma preocupação para a vigilância epidemiológica, né, com esse sorotipo 19A. É claro que é impressionante o ótimo resultado da vacina pneumo 10 em termos de massa, o que você reduziu dos outros tipos compensa isso que aumentou do 19A, mas a vigilância epidemiológica precisa estar atenta em relação a esse aumento para interferir se for necessário. Então é por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda um esquema de 3+1 em quem for fazer pneumo 13, porque aqui eu não estou vacinando em massa, então não é como a pneumo 10, que eu posso fazer 2+1, é um esquema de 3 doses no primeiro ano de vida com um reforço. E a Brasileira de Pediatria recomenda ainda que aquela criança que tenha sido vacinada com 10 valente, se puder no segundo ano de vida fazer uma dose extra de pneumo 13, vale a pena, porque nós temos 19A também no pré-escolar, não é só no menor de 1 ano. Então ele acaba se beneficiando de pelo menos uma vacina 13 valente. Então a Brasileira de Pediatria, além de recomendar, se a família tiver condições para isso, substituir a meningo C pela ACWY, fazer a vacina B, né, e optar pela 13 valente em vez da 10 valente. Aumenta um pouco a proteção em relação ao calendário público, né? É claro que são poucas pessoas, se calcula em torno de 7% da população brasileira teria condições de fazer essa suplementação no calendário. Então é muito importante para que a gente apoie nossas autoridades de imunização, para que elas, vendo possibilidade, necessidade, disponibilidade no mercado internacional, tentem incorporar essas vacinas mais atuais nos nossos calendários, né, pela gravidade e pelo número de sequelas que as meningites trazem. Uma outra vantagem da vacina pneumocócica conjugada 13 é que ela pode ser usada depois de 5 anos de idade. A nossa vacina pneumocócica 10, ela nunca foi testada acima de 5 anos, portanto não pode ser usada. Se eu surpreendo uma criança, por exemplo, de 10 anos,
um adulto de 40 anos que nunca fez vacina pneumocócica conjugada e são pessoas de risco, eu posso usar a pneumo 13. Então há um movimento do Programa Nacional de Imunizações de estudar a possibilidade de inclusão da pneumo 13 nos nossos centros de referência de imunobiológicos especiais, para que pelo menos esses pacientes especiais tenham acesso a esta vacina. Então a pneumo 13 pode ser usada em crianças, alguns países usam de rotina acima dos 60, 65 anos de idade, e em qualquer idade, quando houver uma comorbidade que aumente o risco, a gravidade de doenças pneumocócicas. Várias sociedades, como de geriatria e gerontologia, por exemplo, recomendam também a pneumo 13 aqui no Brasil. Quando você vai usar pneumo 13, você 2 a 6 meses depois pode fazer uma vacina pneumo 23, que é uma vacina polissacarídica. Ela não é conjugada, mas ela tem 23 tipos, acrescenta proteção. Esta vacina está disponível no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais e diminui o risco de doença pneumocócica grave em pacientes especiais. Lembrando que ela é aplicada só a partir de 2 anos de idade. Agora, se o paciente foi primeiro lá no CRI e fez pneumo 23, para ele fazer uma dose de 13, aí ele vai precisar aguardar 1 ano para ter uma resposta melhor, a não ser que haja uma urgência na vacinação. Vai ser uma esplenectomia, por exemplo, talvez eu encurtasse esse prazo também para 2 meses. Mas nós sabemos que fazendo a pneumo 23 primeiro, pode haver uma interferência na 13, eu fazendo logo depois. E todos recomendam também uma segunda dose da vacina 23, 5 anos após a primeira. Então, são essas 2 vacinas, 2 doses que vão fazer na vida. Alguns países usam esse esquema de rotina para os maiores de 60 anos, que é o que recomenda a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, no passado, quando nos convidavam para fazer uma aula para vacinas de meningite, nós tínhamos uma aula muito rápida, né? Praticamente era uma aula para dizer que não existia vacina, ou mostrar uma ou outra possibilidade, mas felizmente hoje é difícil nós tentarmos uma aula de tempo menor, de qualidade, que acrescente para vocês. Então nós vimos que vacina poliomielite, vacina para cachumba, a vacina BCG, a vacina conjugada meningo C, a vacina conjugada pneumo 10, a CWY, vacina para meningo B e vacina pneumocócica 13 são todas vacinas capazes de evitar essa doença tão grave que pode acometer principalmente nossas crianças, mas também o adulto. Lembrando que no caso da doença meningocócica, hoje nós temos mais adolescentes acometidos do que criança por causa do uso da vacina meningo C conjugada em crianças. É muito importante que os adolescentes sejam encaminhados também para a vacinação. Muito obrigado então pela atenção. Como eu prometi, vocês têm também meu e-mail pessoal e qualquer referência, qualquer material que vocês desejarem, fiquem à vontade. Também algum comentário ou discordância, é sempre um prazer receber um retorno de vocês. Muito obrigado. Sim, ela pode ser iniciada aos 10 anos e é apenas uma dose para proteção imediata. Os países que usam a CWY em programa de saúde pública fazem uma segunda dose 5 anos depois. Eles viram que essas crianças vacinadas aos 10, 11 anos, às vezes acabam perdendo a proteção depois de 15 anos. E 15 anos, por exemplo, no hemisfério norte, é quando o adolescente sai de casa e vai morar na universidade, ou vai morar, ele não fica
tanto em casa como o nosso adolescente aqui. Com isso ele aumenta muito o risco. Então, hoje se recomenda, para maior segurança, um esquema de 2 doses, 10, 11 anos, depois 5 anos depois. Mas a gente também deve reconhecer que a literatura é pobre em estudos controlados nessa questão. É mais uma experiência desses comitês assessores de países que utilizam a CWY. Então, a brasileira de pediatria, para o adolescente, recomenda 2 doses, 10, 11, depois 5 anos. Toda vacina utilizada no Brasil, ela passa pelo INCQS, no setor público. Então, as vacinas do setor público, além do controle de qualidade do país de origem, então esta vacina indiana, ela é uma vacina obtida através da Organização Pan-Americana de Saúde. Para uma vacina ser comprada pela Organização Mundial de Saúde, exige certo padrão de proteção, que nós, por exemplo, no Brasil não temos para algumas vacinas nossas. Então, já há toda essa segurança que advém da experiência e da avaliação da Organização Mundial de Saúde. Além disso, ao chegar ao Brasil, ela passa por avaliação do INCQS. Mas essa pergunta é muito importante para dizer, olha, não deixa de ser uma nova vacina. E, portanto, é muito relevante que os eventos adversos sejam todos notificados, né? Para que nós possamos fazer uma avaliação adequada e, caso haja alguma tendência para algum evento adverso, nós possamos detectar. Do ponto de vista de proteção, não há muita dúvida, porque os BCGs do mundo vieram todos de uma mesma semente, eles são muito parecidos, a quantidade é adequada. Então, ficou cicatriz, é porque pegou, não há por que imaginar que ela vai ser menos eficaz. Talvez a que mereça maior atenção na questão dos eventos adversos. Embora esta seringa que vai acompanhar a vacina, ela é de muito boa qualidade. Também não me surpreenderia se nós víssemos uma redução de eventos, não, por causa de dose adequada, já que ela trava na dose, e uma agulha muito apropriada para injeção intradérmica, né? Mas devemos ficar atentos, sim, e notificar as autoridades qualquer evento adverso. E assim, todas as avaliações que nós temos, né, acesso da Organização Mundial de Saúde, é a vacina talvez mais parecida com a brasileira que é usada no mundo. A gente não vê razão para pensar nisso, né? Mas sempre, com um novo produto ou não, é muito importante a nossa vigilância epidemiológica dos eventos adversos à vacina, e qualquer evento adverso deve ser informado ao local de vacinação e, se indicado, ele ser feita a investigação, notificado o caso, para que nós possamos acompanhar por lote, por vacina, esses eventos adversos. Sim, a vacina meningo B é uma vacina proteica morta, portanto, ela não vai causar nenhum mal a quem tem imunodeficiência. O raciocínio talvez fosse até o contrário. Quem tem imunodeficiência talvez precisasse ainda mais da vacina, porque se tiver a doença deve ter uma forma mais grave. Agora, o que nós não temos muito na literatura médica é a imunogenicidade dessas vacinas por cada categoria de pacientes especiais. Então, qual que é a proteção que ela faz no imunodeficiente por imunodeficiência adquirida ou por imunodeficiência primária? Qual é a eficácia dela em alguém que tenha sido esplenectomizado? Então, nós não temos por grupos, né? Geralmente, esses pacientes fazem uma resposta menor à vacinação.
Nós temos dados, por exemplo, da vacina hepatite A, que é uma das vacinas mais imunogênicas que nós temos, praticamente 100% de imunogenicidade. Quando feito no imunodeficiente, a imunogenicidade abaixa para 77%, por aí. E olha que eu estou falando de anticorpo, ainda não estou falando de proteção, né? Então a dúvida fica aí, o quanto ela seria protetora, mas que não há risco, não há nenhum risco, e seria uma indicação até maior em vacinar esse paciente do que um paciente saudável. Isso mesmo, atualmente nós fazemos 3, 5 meses e um reforço com 1 ano. Já é a nossa rotina para as crianças, né? E os adolescentes de 11 a 14 anos já estão recebendo também meningo C. Essa idade vai sendo abaixada ano a ano, de modo que daqui 2 anos, ou talvez até esse ano, o nosso esquema já seja 3 meses, 5 meses, 1 ano e 9 anos. Então, um reforço na entrada da adolescência para que haja proteção nessa fase da vida. Esse vai ser o calendário já a partir desse ano ou do próximo ano. Então, a vacina já está disponível entre 11 e 14 anos nos postos de saúde. Bom, isso nós não sabemos. A clínica privada comprava BCG do mesmo local que o SUS comprava, do nosso produtor, a Ataúfo de Paiva, lá em Niterói. Eu acredito que não. Eu acredito que as clínicas privadas vão ficar sem BCG, porque o processo de importação de uma vacina é muito complexo. Não sei se o setor privado fará isso, né? Pode ser que sim, que faça a importação legal, passe pela Anvisa, tudo, mas seria tudo tão burocratizado e tal que eu não acredito muito. Acho que a hora que acabar o BCG brasileiro nas clínicas privadas, elas vão simplesmente parar de fazer até que volte a fabricação do BCG brasileiro, que não deve demorar demais também. A fábrica está em reforma, sendo reconstruída, e nós voltaremos a ter o BCG brasileiro.